falando, porque nós terminamos o estudo do Espírito Santo, né? E agora nós vamos falar sobre família. Essas duas próximas terças-feiras nós vamos falar sobre família e depois nós vamos entrar em outro tópico, em outra série de tema bem interessante também para os irmãos. Eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Os irmãos podem permanecer sentados. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 em diante. Estamos muito agradecidos pela chuva, que o Senhor nos mandou. Estávamos precisando. Deus sabe o que precisamos. Gênesis capítulo 12, e o versículo 1 em diante. Quem está pronto diz amém? Amém. O título diz: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, eu li errado, tá, irmãos? É Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada pela leitura da sua palavra. Que o Senhor me perdoe dos pecados, das falhas, das iniquidades, dos pensamentos, meu Deus, que não foram agradáveis a Ti. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Apesar de nós, Senhor, apesar das nossas falhas, pela multidão das Suas misericórdias, que o Senhor possa falar conosco, meu Deus, revelar a Sua palavra ao nosso coração, fazer com que nós saíamos daqui diferentes, pensando diferentes, meu Deus. Precisamos muito, Senhor, da Sua visita, do Seu amparo e do Seu toque. Fica conosco, Senhor. Espírito Santo, venha falar em nosso lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus nos leva nessa noite a meditar um pouquinho na vida e na família de Abrão, o famoso pai Abraão, E aqui nós lemos um trechinho da história onde até aqui não havia os 10 mandamentos, não havia lei, Aqui as coisas, Deus ainda estava formando as coisas, E Abrão, ele morava numa cidade. Na verdade, ele nasceu na cidade de Ur, onde viviam os caldeus. Ele não era judeu, e ali Deus, ele já tinha tido um encontro com o pai de Abrão, no capítulo 11, onde o pai de Abrão, ele começa a se inquietar para sair de Ur, dos caldeus. O que havia em Ur? Os idólatras, pessoas idólatras, os vizinhos idólatras, eles levantavam deuses para tudo, para todos. E o pai de Abrão, Deus coloca esse incômodo, para eles levantarem o acampamento e saírem dali.
E nesse caminho, muita coisa acontece na família de Abrão. O irmão dele, Arã, e Naor, ele tinha 2 irmãos. Um dos irmãos dele, Arã, morre no caminho, né? Eles chegam numa outra cidade. O pai ele ambiciona Canaã, mas ele não consegue chegar até Canaã. Então ele para no meio do caminho, que por coincidência a cidade também chamava Arã, o mesmo nome do irmão de Abrão. E ali, além da morte do irmão de Abrão, morre também o pai dele, que alguns chamam de Terá ou Tera, né? E ali Abrão se vê com Ló, que era filho de seu irmão, né? Estava ali seu sobrinho, e Sarai, né? Sua esposa, que até então tinha acompanhado eles ali até essa peregrinação, né? esse caminho até a tal terra que o pai dele ambicionava. Só que agora o pai dele morreu. E Deus resolve então ter um chamado direto com Abrão, né? Um chamado que faz com que Abrão comece a questionar todas as suas circunstâncias, toda a sua vida. Deus tem um encontro com ele. E nós vamos ver lá na frente que Abrão ele gerou Isaac, que Isaac gerou Jacó, e Jacó gera vários filhos, né, até chegar em José, enfim, até a gente chegar em Cristo. Então nós vemos que o plano de Deus na vida de Abrão era muito lindo, era muito grande. E aí nós lemos aqui, né, toda a promessa que o Senhor fez a Abrão, dizendo: sai da sua terra e da sua parentela. Quando Deus fala isso para Abrão, Abrão já não estava em Ur dos Caldeus. Abrão estava na metade do caminho, ele tinha parado ali em Harã. Ele tinha parado na cidade onde o pai dele morreu. E poderia ocorrer de ele se acomodar ali, né? O caminho ninguém garante onde é que meu pai iria, né? Então ficarei por aqui, afinal tenho 75 anos, já é hora de sossegar, de descansar, né? Hoje, com a idade de 75 anos, as pessoas não querem nem viajar, as pessoas querem ficar em casa. Mas a vida de Abrão estava começando aos 75 anos. Então, aos 75 anos, Deus fala para ele: levanta, sai e abandona tudo que você construiu. Se você olhar para trás, o que será que Abrão já tinha construído na idade de 75 anos? Ele não tinha um filho. Então, só ele e Sarai, o que eles construíram? A Bíblia fala muita riqueza. Eles tinham muitos animais, eles tinham propriedades. Quando aqui ele fala as almas que lhe acresceram, são servos. Eles conseguiram ali muitos servos para trabalhar. E a Bíblia trata de alma justamente porque é assim que Deus quer que o empregador enxergue o empregado, né? Como alma. E ali a Bíblia fala que ele recebe esse chamado, né? Sai da sua terra. Né? Mas ele não era de Ur? Sim, mas por isso mesmo que dá a impressão que aí em Harã ele quis se constituir, porque Deus fala: sai da sua terra. Então ele se apegou a Harã, aquela terra que ele estava. Aí Deus fala: da sua parentela. Provavelmente ali tinha os adjacentes. Então era a mesma coisa de dizer assim: quem quiser te acompanhar, que te acompanhe, mas você tem que sair daí. Sai da casa do seu pai, que era o seu principal ponto de apoio, né? Apesar do pai ter ido embora, ali ficavam as lembranças para Abrão de todas as coisas do seu pai. O seu pai morreu muito velhinho, com 200 e alguma coisa. Então imagina o quanto ele não construiu, o quanto ele não fez, né? E através dessa passagem, desse chamado, nós vemos uma mudança de história que Deus faz não só na vida de Abrão, mas na nossa vida. Por quê? Porque lá em Gênesis 3, versículo 17 e 18, a coisa não estava muito boa para o nosso lado. Nós vamos conferir lá. Se não fosse essa misericórdia de Deus encontrando com Abraão, o nosso destino não estava muito bom. Quando nós lemos Gênesis 3, versículo 17 e 18. Vamos ler o 16 também. Diz assim, ó: e a mulher disse, e esse A aí A craseado, então, e
urgentemente a tua dor e a tua conceição, ou seja, momento de dar à luz. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então a coisa não estava boa para os descendentes de Adão, mas Deus vira a situação. Ele quer construir uma nova humanidade, Ele quer construir uma nova família. Então ele tem esse encontro não com o judeu, mas ele tem esse encontro com o gentio, que é Abraão. E através dessa promessa, a esperança para as famílias vindouras. Todas as famílias que vieram depois dele foram abençoadas. E a esperança nasceu essa esperança de que haverá um futuro melhor, de que haverá um céu, de que haverá favor de Deus para as famílias, através dessa promessa. E aí nós vemos no capítulo 12, voltando lá, que quando Deus faz a promessa, Ele não especifica a família. Ele fala assim: em ti será abençoada todas as famílias da terra. Ou seja, todas, sem exceção, receberão as mesmas bênçãos que eu hoje coloco em ti, porque será através de ti que eu abençoarei. Então, todos os resultados viriam do cumprimento dessa promessa através de uma obediência que fosse cega, uma obediência totalmente cega à voz de Deus. Quando falou sai da sua parentela, era para ele abandonar seu principal ponto de segurança, seu principal ponto de apoio, a sua identidade, né? Quando você sai de um lugar, quando você faz mudanças, você deixa, muda de uma casa. Por exemplo, você cresceu numa casa por toda a sua vida, né? Aí você de repente muda de casa. E aí você, de certa forma, deixa lá atrás um pouco da sua identidade, né? Um pouco do que aconteceu com você quando você era criança. Você acaba deixando ali naquela casa. E é isso que aconteceu com Abraão. 75 anos vivendo debaixo de uma situação e de repente, sai daí, vamos mudar e vamos mudar tudo. Aí quando Deus ele fala isso, nós vemos uma revelação que na verdade uma explicação em Atos, capítulo 7, do próprio Estevão, quando Estevão faz menção a Abraão, né, no momento em que, momentos antes dele ser apedrejado, Estevão ele faz uma espécie de uma pregação ali na frente dos acusadores, que eu até comento que é bom, quando a gente não entende o Antigo Testamento, entrar nessas explicações no Novo Testamento, onde os apóstolos e discípulos de Jesus meio que resumiam as verdades do Antigo Testamento. Então, se você ler com calma Atos 7, você vai ver um resumo de tudo que aconteceu até chegar em Cristo. É muito lindo o que Estevão faz. E no versículo 2 e 3 ele diz assim, varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, ou seja, aqui falando com o pai de Abraão, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. E então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Estevão falando para o povo, essa terra que vocês habitam agora, vocês precisam conhecer a história para vocês darem valor. O que aconteceu para vocês estarem aí hoje, vocês não dão valor. E por isso que ele foi apedrejado. Duro foi o sermão de Estevão. Ele volta tudo falando parte a parte e fala, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então, todos conheciam a história de Abraão, né? E que interessante, a terra será revelada. Abraão, você não tem um mapa,
você não tem uma bússola, você não tem nada. A terra eu vou te mostrar. E como que eu sei que o Senhor é Deus? Muitas vezes ele pode ter pensado, mas ele creu. Ele não tinha nada para conferir se aquela voz era a voz de Deus. Por isso que na Bíblia nós vemos a palavra assim: Abraão foi justificado pela fé, porque ele não tinha nada, ele creu. Simplesmente pegou as coisas então e falou: ó, a terra eu vou te mostrar. Ok. Ele não sabia quanto ele ia andar, ele não sabia quantas vezes ele ia ter que parar no caminho. Fato é que ele levou tudo que ele tinha. Ele poderia ter deixado para trás, mas Deus não permitiu. Por quê? Ele poderia ter saudades depois. Então pega tudo que é seu e vai, leva para o caminho. E Abraão submeteu sua vida e a vida da sua família numa viagem confiante na direção divina de Deus, na direção dessa voz, dessa glória que falaria com ele novamente, e que a recompensa viria, essa terra chegaria. E ele não tinha um sacerdote, um profeta, como no tempo depois dele, né, que quando alguém queria conferir se era para ir, se era para ficar, se era para esperar, ia se procurar o quê? Um profeta. Mas Abraão não tinha essa oportunidade, ele não teve essa oportunidade, por isso ele foi justificado pela fé. Coisa maravilhosa é quando nós vemos uma família que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que ela é direcionada pela mão do Senhor, e ela confia cegamente na direção de Deus, na voz que Deus diz, a direção que Deus mostra, os assuntos que Deus requer que sejam tratados. E imagine só, se Abraão não tivesse uma companheira também submissa, uma companheira Sarai, que de repente também, se Abraão tinha 75, ela também já era velhinha, e ela simplesmente pega as coisas também e vai. E aqui nós podemos abrir um parênteses da bênção que é quando um casal ele pensa igual, quando um casal entra em consenso até nas coisas mais simples, né? Seja na educação dos filhos, seja na administração da casa, seja na obra do Senhor. É aquela dupla que um olha para o outro e já se entende, já estão juntos naquele mesmo propósito. E foi assim, essa pessoa que Deus preparou para Abraão, ao ponto de não duvidar, ao ponto de não questionar, ao ponto de não perguntar se iríamos passar fome ou frio, mas se ele disse vamos, vamos. Então foi um exemplo ali de submissão à vontade de Deus. E o cenário muitas vezes ele pode estar ruim, mas as famílias que acreditam no Senhor, as famílias que obedecem à direção do Senhor, elas vivem, mesmo num cenário de tribulação, no centro dessas famílias, a paz, a segurança. E essas famílias, elas blindaram as suas casas, os ouvidos dos seus filhos, os olhos dos seus filhos, para que estejam sempre submissos a Deus também. Então, tamanha é a bênção da família debaixo da mão do Senhor. Quando Deus fala para ele, farei de você uma grande nação, era um contrassenso, porque o homem não tinha um filho aos 75 anos. Como de mim sairá uma grande nação? Como de mim eu não tenho nenhum filho, que dirá uma grande nação, uma multidão? Minha esposa é estéril, e como muitas outras mulheres da Bíblia eram estéreis. Deus fazia assim, acredito, que para mostrar também a glória dele, porque muitas são as histórias de esterilidade na Bíblia, e cada pessoa tem algo que incomoda, não é verdade? Muitas vezes nós estamos aqui, mas nós estamos pensando, se isso acontecer, aí estarei completamente feliz, não é assim? Se tal coisa mudar, aí eu estarei completamente feliz. Talvez essa era a cabeça de Sarai também. Eu estou indo com meu marido, mas eu poderia estar completamente feliz se eu tivesse filhos, né? Eu estou aqui, estou comendo, estou vivendo, estou bem,
vem na nossa mente. Eu estaria mais completo se meu esposo estivesse na igreja, se a minha esposa estivesse na igreja, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse uma oportunidade em outro lugar. Sempre tem uma coisinha, se eu tivesse casado ou se eu tivesse ficado solteira, sempre tem uma coisa que fica na cabeça, E Sarai não era diferente, ela tinha isso com ela. E quando Deus diz, farei de você uma grande nação, Abrão tinha mais motivos para duvidar, muitos motivos. Então dúvida porque que direção a gente vai, dúvida se essa mulher vai realmente engravidar, se eu vou ser pai mesmo de uma grande nação. E todos esses motivos eram justos. Mas Abrão não teve tempo de pensar, ele não teve tempo de raciocinar, ele simplesmente pega a missão, abraça a missão e vai para a construção de uma nova humanidade. E que responsabilidade Deus coloca na vida dele, assim como Ele coloca na vida de todos os cabeças de família. Que responsabilidade de conduzir toda uma nação e dar exemplo para toda essa nação. E quando nós lemos a sequência das histórias, dá a impressão que tudo isso que Deus falou para ele foi acontecendo assim, Não. Olha, com 75 anos ele passa mais um pouco de ano, aí com 80 e poucos anos ele tem Ismael. Não era o filho da promessa. Nada de gravidez. Olha isso. Nada de gravidez. 86, eu acho, ele é pai de Ismael. E não tinha nada. Aí depois, mais 20 anos, quando ele completa 100 anos, a promessa se cumpre. E vem Isaac. Olha, ele poderia ter desistido, ele poderia ter questionado, ele poderia, como nós fazemos. Quando nós lemos a história, nós pensamos que, legal, ele viajou, pegou um avião, chegou em Canaã, ali ele usufruiu, logo Sarai ficou grávida, e aí logo vieram os netinhos, e ele viveu feliz para sempre. Não foi assim. Tudo Deus provou a Abraão como tempo. Tempo, promessa, tempo, promessa, tempo. E aí ele fala uma coisa para Abraão assim: e eu engrandecerei o seu nome. Você vai ser conhecido, você vai ser famoso. E não é que a promessa se cumpriu? Eis que estamos nós aqui no ano de 2021 falando de quem? De Abraão. Temos músicas de Abraão, louvores falando de Abraão, a Bíblia inteira fala de Abraão, o nosso pai na fé. Ele ficou conhecido, e posso dizer, até a volta de Jesus, Abraão será pregado, será lembrado. E quando nós chegarmos nas mansões celestiais, quem nós veremos? Abraão. E vamos dizer para ele: realmente você foi famoso, realmente Deus te engrandeceu, Ele cumpriu a promessa, porque o filho dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos, e toda a sua geração. Que bênção! E ele não foi conhecido só pela sua espiritualidade. Nós estamos falando aqui da sua vida material, Nós estamos falando aqui da sua riqueza, do seu relacionamento. E essa promessa, ela será cumprida até a volta de Jesus. E aí Deus falou para ele assim: eu abençoarei todos os que abençoarem você, e amaldiçoarei todos os que amaldiçoarem você. E ainda colocou nele esse selo: eu serei contigo. Claro que, com certeza, teremos mais abençoados do que amaldiçoados. Esperamos assim, E aí fala assim: serão benditas, serão felizes todas as famílias da terra através de ti. Ou seja, Abraão recebeu a promessa de que ele seria uma boa influência para todas as famílias da terra. Através de Abraão haveria uma aliança com o povo, entre o povo e Deus. Nós já até pregamos aqui sobre a aliança. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 9, nós vamos ver Paulo falando aos Gálatas,
uma coisa que é importante para nós nos nossos dias. Em Gálatas capítulo 3 e o versículo 9. Não podemos perder 8 e 9. Não podemos perder esse parênteses, que é o que faz a ligação entre o que Abraão viveu e o que a gente precisa extrair e lembrar todos os dias. 8 e 9. Ora, tendo a Escritura, isso aqui é Paulo falando aos Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha só, Paulo está falando aqui: Gálatas, a lei não salva. Se vocês subirem um pouquinho, vocês vão ver que ele começa assim, meio nervoso até. Ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? E aqui ele começa a falar, até ele fala assim: só quisera saber isso de vós. Só me explica isso, Paulo está falando. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Só me explica isso, insensatos. Aí no versículo 3 ele fala: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vai acabar agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, sofrido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí Paulo lembra de Abraão aqui embaixo. Por quê? Novamente, Paulo quis dizer assim: olha para Abraão, ele não tinha lei, mas ele foi salvo. E a lei, isso prova que a lei é impotente para salvar vocês. O que salva vocês é a fé em Cristo, assim como salvou Abraão pela fé. E nós somos unidos com Abraão através da fé. Paulo falando para os Gálatas, faz parte da promessa. Abraão não era judeu, Abraão era pagão, adorava a deuses, mas Deus escolheu ele e justificou ele pela fé. Ele não precisou oferecer um cordeiro, ele não precisou fazer campanhas, ele não precisou absolutamente nada, porque ele não tinha nada na mão, ele não tinha lei, nada escrito, nada impresso, não tinha, ele foi pela fé. E Paulo está falando: a sua salvação, Gálatas, também é assim, é sem você ver, é pela fé. É você estar aqui sentado nessa igreja e saber que tem um céu te esperando. É saber que, embora as notícias vão de mal a pior, você sabe que hora ou outra a trombeta vai tocar. Esse momento vai chegar, Jesus vai buscar. Talvez você não viu Jesus, você não viu nenhum resquício da sua glória, mas você acredita. Você acredita. E essa promessa, ela supera os limites da vida de Abraão. Quando Abraão segue a direção, ele vai com fé. E muitos criticam a atitude de Abraão quando ele fala que leva Ló. Por que levou Ló? Sai da sua terra e da sua parentela. Não deveria ter levado Ló. Mas aqui mostra um exemplo de responsabilidade. Ló, apesar de adulto, ele ficou sem pai. Ele não tinha família. E Abraão meio que adota Ló. E até o princípio, Ló estava assim do lado dele, pronto para cumprir a missão. Ló entendeu a missão e falou: vou caminhar com o Senhor. E ele pega Ló e fala aqui no plural, que Ló também tinha muitos gados, né? Os animais juntos foram. O destino era Canaã.
Quando eles chegaram em Canaã, que não foi assim como eu estou contando agora, caminharam muito, chegaram a Canaã, eles não chegaram habitando em Canaã. Olha, Canaã é aqui, então essa é a terra que Deus me deu, então aqui eu vou ficar, já vamos estendendo tudo aí, é nosso. Não! Quando eles chegaram em Canaã, com quem que eles se depararam? Quem nasce em Canaã é? Cananeu. E tinha um monte de cananeus lá. E Deus falou, não, levanta a sua tenda, né? Ele acampou no vale, ele acampou na montanha, e a todo momento Deus falava, esta terra será tua. Essa terra será tua. Como, Deus? Como? Ele tinha que ficar quietinho. Quietinho, porque os cananeus, além de muito bravos, eram idólatras, e a terra era deles. Quem tiraria das mãos? Somente Deus. E aí nós vamos para o primeiro erro de Abrão. Abraão segue lá, no versículo 7, Deus aparece para ele, né, no capítulo 12, versículo 7, reforça a promessa, né, fala para ele assim, olha, edifica um altar aí, né, essa terra vai ser sua. Aí Abraão edifica o primeiro altar a Deus, o primeiro altar, e ali ele adora a Deus. Primeira adoração de Abraão ali, ele edifica o altar. Aqui nós vemos que todas as vezes que ele tinha um agradecimento, ele edificava um altar, né? E trazendo para os nossos dias, o altar é o nosso culto, que pode ser aqui, que pode ser na nossa casa, que pode ser onde nós estivermos, como nós já falamos aqui. Nós podemos ser um culto ambulante de adoração ao Senhor. E mesmo com toda essa intimidade com Deus, Deus provou a Abrão uma terra totalmente fértil, uma terra que o que se plantava dava. De repente tudo secou, não tinha mais. Canaã era fome, miséria, escassez. E aí Abraão teve uma brilhante ideia. Até então ele estava confiante em tudo. De repente ele deixa de perguntar para Deus, deixa de questionar a Deus, toma a direção do barco e vai. Vamos para o Egito. Vamos para o Egito porque lá tem o rio Nilo. Lá o rio Nilo, ele pode alimentar os animais. Eu vou acabar perdendo todos os meus bens aqui, tudo que eu consegui ao longo desses anos, não são poucos anos, e vamos para lá. E toda a descendência ali, todos eles foram para o Egito. Até a Bíblia fala, desceram para o Egito. E aí ele fica desesperado. Isso mostra para nós que desespero para tomar a decisão não é o melhor momento. Todas as vezes que nós estivermos desesperados diante da situação da vida, nós não podemos tomar nenhuma decisão perigosa. É melhor nós irmos dormir, tomar uma água, orar e depois tomar essa decisão. Por quê? Porque pode dar estragos. Então Abraão, ele teve essa brilhante ideia e ele pensou, vou levar os meus animais ali, mato eles de sede, de fome, quem sabe até morar ali, temporariamente. Porque se ele fosse só buscar alimentos, ele não levaria todo mundo, ele levou tudo, tenda, tudo. Então significa que ele estava pensando até, se a coisa for boa no Egito, a gente levanta acampamento, fica por ali. Não sabemos quanto tempo ele andou, né, para chegar lá. Mas agora, sem consultar a Deus, ele coloca a sua preocupação em primeiro lugar. Minha família, meus animais vão morrer, preocupação dele. Um Deus que cuidou dele até ali. Agora ele pega e pensa, meus animais vão morrer, minha família não vai ter o que comer. Irmãos, não adianta nós pensarmos assim, que vontade de puxar a orelha de Abrão. Sabe por quê? Nós faríamos igual. Igual. Na verdade, nós fazemos igual. Às vezes a nossa fé vacila, por um minuto ela se esmorece e nós pensamos que nós somos capazes de alguma coisa, que nós somos capazes de mudar alguma coisa, de mudar a rotação da terra. Às vezes nós pensamos que nós somos capazes de mudar a rotação da terra.
continua funcionando, né? O sol vai brilhar amanhã, não precisa da sua ajuda. A lua vai funcionar ali, não vai ter ninguém para ligar e desligar. Não tem ninguém não precisa de você para abrir a cortina do céu. Vai estar funcionando tudo. E o sono é para isso, é para mostrar assim, enquanto você descansa, eu cuido. E enquanto você descansa, a natureza continua, o mundo continua, o tempo continua, tudo continua. Se Deus não fosse misericordioso com Abrão, ele teria sido reprovado nesse primeiro episódio de prova. Deus permite que ele desça até o Egito para começar a mostrar para ele que todo erro tem uma consequência, toda ação tem uma consequência. Se foi uma ação boa, terá uma consequência boa. Se foi uma ação ruim, terá uma consequência ruim. Sarai era linda, diz a Bíblia, uma mulher maravilhosa, apesar da idade. Quando ele olha quantos erros, ele chega até o Egito e ele vê o faraó, ele vê as riquezas e ele pensa, eu tenho que alcançar o favor deles, eu tenho que alcançar o favor desses homens. Sarai, como você é muito bonita, como você é muito formosa, se alguém perguntar, você fala que você é minha irmã, porque não deixa de ser verdade, você é minha irmã, né? É minha esposa, mas também é minha irmã, então fala que você é minha irmã. Porque se você não falar, você é bonita, pode ser que eles me matem para ficar com você. Se eles souberem que eu sou o seu marido. Sarai fez exatamente o que Abraão mandou. E aí, os súditos do faraó, assim que bateram os olhos em Sarai, falaram, nossa, mas essa mulher é muito vistosa aos olhos. Ou seja, pura aparência. Não conheciam a modéstia, o caráter, nada. A aparência de Sarai agradou. E imediatamente eles começaram a pesquisar. Quem era Sarai? Quem era Sarai? Irmã de Abraão. Imediatamente Faraó manda chamar Sarai. Já preparar Sarai. E de repente Sarai já estava dentro da casa do Faraó, pronta para se deitar com o Faraó. Assim como foi com Esther. Porque a gente conta a história de Esther de uma forma bonita. Mas imagina só, se fosse comigo, se fosse com sua filha pequena, que Esther era uma adolescente até, sai um edito aí que tem que levar todas as meninas lá pro governador, pro presidente, para serem testadas sexualmente. Foi assim que foi com Esther. E a que fosse agradável ao rei ficava, e as outras iam embora para casa? Não, iam ficar lá no harém do rei. Então não foi um conto de fadas. Esther dormiu camponesa e acordou rainha. Não, ela teve que passar por esse processo, que não é um processo fácil. Sarai ali agora estava diante de um homem desconhecido que iria tomar posse dela. Enquanto isso, o que Abraão estava fazendo? Recebendo as supostas bênçãos. Ele ganhou camelos, ele ganhou bens. Por quê? Porque os súditos queriam agradá-lo. Como se dissesse assim, muito obrigada pela sua irmã. Obrigada pela sua irmã. E quando chegou aí próximo, né? Porque claro, tinha um preparo. Quando o faraó estava prestes a executar mesmo, consumar o erro, começaram a vir pestes sobre a casa de faraó. Pragas, iguais do Egito. Doenças. E isso, como não acontecia, fez faraó despertar e pensar, tem coisa errada aí. Os deuses devem estar bravos. O que será que aconteceu? E quando eles descobrem de fato que Abrão não é irmão coisa nenhuma de Sarai, olha a consequência de uma meia-verdade. Que meia-verdade é mentira, né, irmãos? Meia-verdade é mentira, é exatamente mentir. É que ele queria
na verdade, falar assim, olha, não é mentira, mas também não é verdade. Quantas vezes nós também usamos dessas coisas no nosso dia a dia? Vou falar uma meia-verdade. Vou contar uma meia-verdade. E aí nós vemos as famílias indo todas para um buraco só por causa de meias-verdades. Por quê? Os pais contam meias-verdades, os filhos contam meias-verdades, e assim a vida vira uma mentira. E aí o que aconteceu? Abraão recebe aí essa punição, a Faraó recebe essa punição por causa do suposto adultério, né? E porque Sarai, ela ia ser mesmo obrigada a deitar-se com o Faraó, ela não tinha escolha. Ela não podia dizer assim, não, eu não quero. Não, eu sou feminista. Não quero. Meu corpo, minhas regras. Não era assim, irmãos. Não era assim. Era como se fosse vendida mesmo. Enquanto ela estava lá, ela não estava lá ganhando coisas, sendo simpático, fazendo cortesia, pondo em xeque a sua própria família. E ele demonstra aí o egoísmo. Ele não pensou em Sarai. Ele demonstra covardia quando ele chega lá e ele fala, fala que você é minha irmã. Ele demonstra covardia, um homem que até agora ele estava elogiando. Carol, você falou que ele demonstra para vocês verem que ele não é Cristo. Ele não é Cristo. Ele demonstra covardia, porque ele tem medo da beleza de Sarai. Tem medo. Ele tem medo de perder os bens dele. Ele tem medo de apanhar. Ele tem medo de ser um homem envergonhado. E parecia ali um homem, quando ele chegou ali para falar com os de Faraó, parecia um homem que nunca tinha tido contato com Deus. E é assim que muitas vezes algumas famílias fazem, congregam na presença do Senhor, e depois, como se nunca tivessem bebido da água viva, vão procurar cartomante, vão procurar centro de macumba, vão procurar videntes. Exatamente assim. São famílias que andam sem destino, sem direção, levadas por qualquer movimentação. Famílias que eram conhecidas antes por firmeza. Você olhava e falava, que família firme, que família digna, que família piedosa no amor, na santidade e na fé. E essas pessoas que compõem essa família vão crescendo, os filhos vão crescendo, e o que acontece? Os pais começam a ficar constrangidos de continuar pregando como pregavam, continuar falando dos assuntos que falavam quando as crianças eram pequenas. Porque quando as crianças são pequenas, elas são dominadas pelos pais. Mas quando as crianças começam a ficar adolescentes, até os próprios pais não querem falar de algumas verdades da Bíblia para não ofender, para essa criança ou esse adolescente não ir embora de casa. São assuntos evitados. E esse é o erro também. E aí essas famílias acabam não combatendo mais os erros, como combatiam antes. Vocês já ouviram falar que família que tem filho pequeno gosta de falar da família que já tem os filhos grandes? Por exemplo, tem os filhos pequenininhos, está tudo diante do seu comando. E aí essa família esquece que seus filhos vão crescer. Mas ficam olhando a família do outro que já está sofrendo com a adolescência. Você viu fulano? Você viu o pai dele? Você viu a fulana? Estava beijando na esquina. Ai, que horror, que pecado. E Deus, na verdade, quer que essa pessoa pense assim, como que você vai fazer para os seus não fazerem igual? Qual é a estratégia que você está fazendo, que você está estudando, para que o seu filho não faça igual? Ao invés de você perder o seu tempo olhando em redes sociais, procurando a vida do outro. Enquanto o seu filho é pequeno, ele não te dá esse trabalho, espero que não dê. Mas ele vai crescer, e todo crescimento é um desafio. Amém? Então nós temos que parar de ter esse olhar de julgamento enquanto o filho é de 2 aninhos, 3 aninhos, 4
daninhos que você dá uma palmadinha no bumbum e está tudo certo. E ter piedade, empatia, compaixão com quem está com o adolescente dando trabalho. E quem sabe até oferecer ajuda, por que não? E saber que o seu também vai crescer. Saber que o seu também vai ter 20 anos, 22, 25, 30, se Deus quiser. O que é que você está fazendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje para que essa geração, a sua criação seja diferente? Abraão demonstra também, além de covardia, ele demonstra egoísmo. Quando ele esquece de Sarai, né? Ele fala, vai lá, fala que eu sou seu irmão. Provavelmente ela se sentiu até constrangida ali, como assim, né? Abraão é expulso então, né? Depois que todo mundo sabe do que aconteceu. Sarai ali, ela não é tocada, né? Ela não é violada. Volta então para Abraão. Deus permite que Faraó não castigue Abraão. Deus permite que Faraó expulse Abraão de forma delicada, porque ele poderia tomar os bens de Abraão, mas ele deixa Abraão levar tudo que ele trouxe. Acho que Faraó ficou tão assim, traumatizado com as pragas, que ele falou, leva tudo que você trouxe, você leva. Eu não quero nada de você. E aí ele vai embora com todas as coisinhas dele. Por quê? Tudo por conta dessa mentira, né, que causou tantos estragos. Às vezes dentro da família, nós mesmos, na intenção de ficar em paz com um, acabamos atrapalhando o outro, porque acabamos acobertando o erro de um para não mostrar para o outro, e fica essa coisa dentro da própria família, o pai escondendo o erro do filho para a mãe não ficar nervosa, a mãe escondendo o erro do filho para o pai não ficar nervoso, e fica essas meias verdades. Deus está nos alertando que isso não acaba bem. Não acaba bem. O acerto de Abraão. Abraão retorna do Egito então, e no capítulo 13 ele já tinha muito mais riqueza do que ele tinha chegado. O homem era próspero e ele começou a ter mais riquezas ainda do que ele tinha chegado ali. E aí os funcionários, quando chegaram ali na parte de Canaã ali, os funcionários tinham um espaço pequeno para eles trabalharem, tanto os funcionários de Ló quanto os funcionários de Abraão. Por quê? Porque a terra ainda não era deles, então tinha que ficar dividindo o pasto, e era muita gente para pouca terra. E aí começou a dar confusão entre eles, começou a dar grande confusão, os funcionários começaram a brigar por pasto, por espaço. E aí entra o acerto de Abraão. Aprendeu com todos os erros do passado, e agora no presente, ao invés de pegar e falar quem manda aqui sou eu, você sobrinho que veio, eu trouxe você por um favor, você tem que me respeitar. Não, ele pacifica. Aqui ele pacifica. Ele pede para o menino escolher onde ele quer ficar. Ele fala, olha, nós somos família, nós não podemos brigar. Nós somos do mesmo sangue, nós não podemos discutir. Escolha onde você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vier para a esquerda, eu vou para a direita. Junto a gente não pode ficar, mas a gente tem que se dar bem. Olha que legal. Você não é obrigado a ficar junto, mas você precisa se dar bem. Você precisa conviver. Você precisa se dar bem. Tem situações que algumas famílias enfrentam isso já. Você convida, fala, vem aqui almoçar na minha casa. Aí pergunta, quem vai estar aí? Fulano vai estar aí? Se fulano for, eu não vou. Aí você diz, fulano, você vem? Ah, mas se a Beltrana for, o mesmo ar que eu respiro, ela não vai respirar. E aí o resultado é ninguém. Né? Ninguém. Não, eu não vou com a cara dela, me parece que ela tem meu sangue, e assim por diante. E Abraão, ele foi pacifista, né? Ele fez uma jogada aqui para que tudo desse certo, para que todos ficassem felizes. E a terra mais fértil ficou para Ló.
E aí você pode pensar, não falei que era uma burrada levar Ló? Olha aí Ló passando a perna em Abraão. Não, irmãos, não. Onde você está é onde Deus quer que você esteja. Não importa se parece que é algo infértil. Onde você está, Deus vai fazer frutificar. Deus vai fazer florescer. Ló foi para um outro lugar que aparentemente, e as aparências enganam, era muito bom, mas ele não pensou na vizinhança. Ele não pensou que a sua família estaria exposta à vizinhança má, corrompida, pecaminosa. Abraão deixou ele escolher, por quê? Porque ele sabia que a melhor escolha viria de Deus para ele. Chega de Egito, Abraão pensou, com certeza. Chega! Toda vez que eu quis pôr o meu dedo, deu errado. Deixa Deus escolher para mim. Se Deus falar, você vai lá em cima, no topo da montanha, é lá que eu vou. E mesmo que alguém diga ali, é impossível que as cabras se alimentem, Deus vai fazer com que as cabras se alimentem ali. E foi assim. Ló pegou, foi para aquela terra. Abraão pacificou ali, buscou a paz. E a gente termina aqui, porque a história é longa e as lições a gente já foi dando ao longo dessa. E já basta. O nosso dever é pacificar. Muitas famílias estão em frangalhos hoje porque elas incendeiam os relacionamentos com fofocas, com informações que você sabe que não vão acrescentar nada. E isso só se intensificou com os grupos de WhatsApp. Porque dentro de uma família, há grupo dentro de grupo. Há o grupo daqueles que gostam de churrasco, há o grupo daqueles que gostam de coisas de Deus, há o grupo daqueles que gostam de falar besteira, mas é uma família. E vários grupos. E aí, por erro, acaba mandando um áudio errado, uma fofoca vai para o endereço errado e o frangalho está feito. Criam assim o envenenamento familiar, né? Ódio, raiva, falta de amor. E sabe o que é pior? As crianças estão tendo esse acesso. E aí, o que acontece? As brigas infantis acabam separando os adultos. Coisa que criança briga toda hora e faz as pazes toda hora. Muitos pais já põem fim no relacionamento. Olha, você gritou com meu filho. Seu filho puxou o cabelo do meu filho, não veio mais nessa casa, não piso mais aqui. E olha o diabo entrando. Outras coisas também, muitas vezes a gente tem uma informação e a gente precisa analisar essa informação. Será que essa informação será útil para essa pessoa? Será que ela precisa saber mesmo? Ou será que ao invés de ajudar eu vou causar mais atrito ainda? Então, se você tem uma informação que você julga que não vai acrescentar nada, que só vai causar preocupação, que só vai causar comichão, é melhor não falar, para manter a paz da família, para manter a paz. Já viu aquela frase que eu não preciso ter razão, né? Eu prefiro ter paz. Então, às vezes é melhor ter paz entre as famílias. Quantas coisas você sabe, e se você fosse falar, ninguém falava com ninguém mais, porque você sabe que tem um falso dentro de casa, um outro falso dentro de casa, tem aquele que quando está nervoso acaba falando coisas que não queria falar, aí você ouve e já vai contando para outra pessoa. Não, segura, porque passa pelo crivo, pela peneira. Vale a pena contar? Que estrago pode fazer? Vale a pena? Você foi chamado para pacificar. Vale a pena? Vai causar paz ou vai causar guerra? Se for causar guerra, Deus manda você não falar. Guarda com você, esquece. Sabe aquelas pessoas também que têm sonhos? Sonha tudo e todos. Sonha tudo, com todos. Aí ela sonha. Ela sonha com a pastora Rosana. Eu sonho, vai.
eu nem sei do que se trata, não sei interpretação, não sei nada. Aí eu vou e mando um áudio para ela: pastora, eu tive um sonho com você. Sonhei que você não sei o que, não sei o que. Pronto. Mas o que quer dizer? Não sei. Se ela é uma pessoa encucada, eu tirei a paz dela. Acabou. Acabei com a paz dela. Eu sou para trazer paz. Eu não estou trazendo paz. Só leve se você sabe a interpretação. Deus falou para você? Deus disse claramente que é para ela fazer isso ou não fazer, ou tomar cuidado ou não ir. Se ficou claro para você, se você não comeu feijoada ontem, se está tudo certo, se você não cucou com ela, não dormiu pensando nela, então você pode falar. Agora não vai mandar um áudio para a pessoa que está feliz com a família lá, um áudio nada a ver, e a pessoa já começa a pensar: pronto, alguma coisa vai acontecer, porque fulano sonhou. E ainda tem irmãos que falam assim: olha, irmã, eu sei quando eu sonho. Olha, irmãos, eu tenho trauma, sabia? Eu tenho trauma, de verdade. Porque tem sonhos que são de Deus, e eu já vi, e eu creio que Deus usa mesmo, é bíblico. Mas, irmãos, tem sonhos que não. Nem todo sonho é de Deus, sabia? Nem todo sonho é de Deus. E se você não sabe lidar com isso, ao invés de você levar paz para o seu irmão, você vai levar guerra, tribulação, ansiedade, medo. E não é isso que Deus quer. A conclusão é que então nós podemos voltar a chamar Abraão de pai. A gente ficou bravo com ele agora, né? Nessa mensagem. Poxa, Abraão, você está vindo bem, desceu para o Egito. Então nós podemos chamá-lo de pai, sim, porque aos 100 anos ele foi pai de Isaac. Quantos anos se passaram? E o Senhor nos diz que esperar nele vale a pena. Esperar na escolha de Deus vale a pena. Dentro da orientação que Ele dá para fazer vale a pena. Que não passar na frente de Deus vale a pena. Não querer resolver ser mais sábio que Deus vale a pena. E, acima de tudo, não fica pensando: e se eu fosse diferente? E se eu tivesse ido pela direita ou pela esquerda? Não. Você está onde Deus gostaria que você estivesse. Porque se não fosse para você estar aqui, Ele teria dado outra oportunidade para você em outro lugar. Porque Ele não é soberano? Ele é soberano. Então, se você está aqui, se você está nesse trabalho, se você está nessa família, casado com essa pessoa, é porque Deus quis que fosse assim. Amém? Que nós possamos colocar nossa fé cega em Deus. Direciona, Senhor, os meus caminhos. Direciona, Senhor, porque o Senhor é soberano. E a vida de Abraão finaliza essa noite para nós com a certeza de que toda promessa de Deus vai se cumprir. E uma delas é Jesus Cristo, a sua volta. Amém? Receba essa palavra e que o nome do Senhor seja glorificado. Santos irmão na paz do Senhor. Amém. Esse negócio de WhatsApp, ainda bem que meu telefone está quebrado. Glória a Deus. Uma benção, benção. Deus tem grupo para tudo quanto é coisa. Deixa pra lá. O pior é que as pessoas brigam na vida real por causa disso, gente. Eu não entendo, até hoje eu não entendo isso. As pessoas brigam, saem na porrada. As famílias saem dando pancada um no outro por causa de grupo de WhatsApp, mano. Por causa de futebol, por causa de política. Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, né? Bem-aventurados. Vamos colocar de pé. Nós, sábado, estaremos aí. O início da campanha é sábado agora? Dia 6 de novembro, né? Sábado agora estaremos com culto. Nos nossos cultos normais, 7h30, domingo às 19 horas, né? Estaremos todos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo, Senhor, um homem como Abraão, Senhor, considerado pai da fé,
teve seus momentos, seu Senhor o alcançou e ele teve êxito na sua jornada, na sua caminhada. É essa mesma misericórdia que nós clamamos a Ti nessa noite, que o Senhor possa mandar, ó Pai, em nossas vidas, nos dar, ó Pai, entendimento e conhecimento, e nos ensinar como cuidar da nossa família, da nossa casa. Senhor, se conosco, abençoa cada filho teu, cada servo, cada serva, e que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada família, porque, Senhor, o bem maior que nós temos nessa terra é a nossa família, é a nossa casa de pé e de preferência, Senhor, na presença do Senhor, diante do Teu altar, Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome. Alcança aqueles que não são, ó Pai, e consiga, Senhor, ó Deus, que nós consigamos, ó Pai, ficar, Senhor, em pé diante de Ti, Senhor, porque, Senhor, como a Tua palavra diz, ou aquele que está de pé, olhe para não cair. Por isso, nessa noite, abençoa o Teu povo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que digam amém, e Deus abençoe a vida de todos.